Gente, muito boa tarde. Meu nome é Daniel Redig, eu sou gerente executivo da Piers Group, holding no qual a Acta e a Piers Consulting Technology fazem parte. Somos uma empresa brasileira com mais de 400 colaboradores e junto com a Acta, no último ano a gente estruturou o nosso novo portfólio de segurança, atuando desde a estratégia até a implementação de tecnologias customizadas para os nossos clientes. E pensando nesses dois mundos de negócio e tecnologia, a gente resolveu trazer esse painel da técnica, a estratégia, para a gente entender um pouquinho os desafios desses feras aqui, esses CISOs, que eles têm junto com os pares líderes deles. Com a gente hoje, a gente tem Marcelo Miola, ele é diretor executivo de Cyber, representando o Grupo Boticário. Para quem não conhece, né, o grupo hoje é uma das 15 maiores empresas de beleza do mundo, com marcas icônicas ali, o Boticário, quem disse Berenice, Eudora. E em 4 anos, a equipe de tecnologia inteira da Alpa saiu de 300 colaboradores para 3.000 colaboradores. O que reflete ali todo o investimento estratégico que o grupo está fazendo e que hoje é core business do negócio. Também com a gente, Felipe Deco, CISO da ATG, que é líder ali de soluções de tecnologias voltadas para o mercado de negociações eletrônicas, de ativos financeiros, listados na B3, na Bolsa de Valores da América Latina, nos Estados Unidos. Com toda essa experiência acumulada aí ao longo desses anos, hoje eles estão com um projeto bem importante aqui para o Brasil, que é a estruturação de uma nova Bolsa de Valores. E por fim, não menos importante, Felipe Bonomo, Head de Segurança e Privacidade da Alpargatas, a empresa ali que é detentora daquela marca ícone que todo mundo tem, que são as Havaianas. A empresa hoje líder no setor de calçados, com mais de 700 lojas exclusivas espalhadas em 100 países. A Alpa, nos últimos anos, ela vem fortalecendo muito sua jornada digital, e um dos desafios recentes é a implementação ali de soluções bem avançadas para o setor industrial, com Cyber OT. E aí eu vou começar minha primeira pergunta para ti, Bonomo. Estou nessa jornada com você há pouco mais de 4 anos, né? E juntos a gente já viu muitos desafios, né, que acontecem ali no nosso dia a dia. Mas geralmente um que é recorrente é como a forma da gente tangibilizar os riscos perante ao board, quando a gente vai defender um projeto. Como que você enxerga isso? Como é que você consegue tracionar esse assunto dentro da empresa, junto com o board? Obrigado, Redig. Boa tarde, pessoal. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, né, a primeira questão, quando você lida com o C-Level, com a liderança, né, toda a parte executiva da tua empresa, é que você precisa passar para eles uma sensação de segurança, que você tem um conhecimento do teu negócio, né, do core do teu negócio, de modo que você consiga, né, defender as tuas iniciativas, os teus projetos, contemplando a continuidade, né, dos teus serviços. Então, falando um pouquinho sobre o que a gente, né, enfrenta na Alpa como desafio nos últimos 4 anos. É uma empresa, né, de varejo, uma empresa que controla outras marcas, uma empresa da indústria. Então, se eu não tenho conhecimento aprofundado, né, desse ecossistema, dos sistemas, dos processos, né, que tornam possível, né, atender os nossos clientes através dos e-commerces, né, para a parte do varejo, a continuidade da indústria para a produção das sandálias, das Havaianas. Isso eu não compreendo os riscos inerentes à, né, continuidade, segurança, privacidade, riscos que são, inclusive, em algum momento, né, riscos legais de conformidade regulatória. Se eu não tenho um aprofundamento, né, do que é importante, eu não consigo, né, tangibilizar a defesa desses projetos, desses business cases perante o board. Então, a primeira coisa que você precisa fazer como executivo é, de fato, né, um deep dive, uma imersão no core business da tua empresa, para, de fato, depois construir essa jornada com base nessa análise de risco. Então, construa lá o seu BIA, entenda o que é mais prioritário, né, e defenda, né, os teus projetos com base nessa análise de risco, né, que você faz em cima dos seus ativos mais críticos. É um bom modelo, um bom método para começar nessas defesas, né, perante o teu board, perante o teu ex-com ali, e obviamente perante o teu CFO na hora de defender o budget para os nossos projetos. Legal. E Miola, seguindo nessa linha, né, de estruturar, ter claro os riscos, o BIA, né, principalmente,
A gente sabe que, geralmente, trazer um retorno ali de ROI para os projetos de segurança da informação, geralmente são um pouco difíceis, né? Como que você atua nesse assunto junto com o board, né? Como que você defende esses projetos e tentando trazer esse retorno de investimento, ou qual é a forma, qual é o desafio aí que você tem quando você faz esse tipo de defesa? Bom, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro eu acho que a grande mensagem é que não é um projeto, né? Que projeto tem começo, meio e fim, segurança não tem fim. Então, botando bastante a bola no chão para não criar uma falsa expectativa de que você vai investir e você fez o investimento e vai ser resolvido. Acabou o problema, tá? Segundo, que segurança, na verdade, na minha visão, né, e eu tenho visto isso acontecendo na prática, ela é uma jornada, né? Por ser uma jornada, ela tem níveis de maturidade, né? E se imaginarmos, por exemplo, que você precisa começar de algum lugar, precisa começar da onde? Vou começar da higiene básica. O que é higiene básica do ponto de vista de segurança para uma empresa, né? É fazer o básico bem feito. Fazer uma boa gestão de tecnologia, por exemplo, né? Veja quantos processos de segurança são facilitados quando se é executada uma boa gestão de tecnologia. Uma boa gestão de inventário, por exemplo, né? Se eu não sei qual é o ativo, eu não sei para quem entregar uma vulnerabilidade ou um risco, ou pedir que aquilo seja de fato resolvido, né? Se eu não sei de quem é esse ativo, se eu não tenho uma boa rotina de atualização desse ambiente, então mantenha ele atualizado, né? Fazer o patch management, aplicar, resolver vulnerabilidade, apesar de trazer uma disciplina de segurança, ela não é efetivamente uma disciplina de segurança, é uma disciplina de manutenção do seu ambiente, né? Então esse é o segundo ponto. Então o segundo ponto importante para começar a contar a história do que é o valor, tá? Tem um ponto importante que eu também costumo dizer que a última coisa que a segurança tem que entregar é segurança. Parece contraditório isso, né? Mas você precisa entender qual é o valor que você está entregando, né? E de verdade, o primeiro não é o core business da empresa, né? Eu falo assim, poxa, o Grupo Boticário não é uma empresa de segurança de informação, eu imagino que muitas das empresas de vocês também não é o core business, né? Mas imagine o seguinte, né? Quando eu implemento segurança, eu posso ir para um pitch muito mais de eu estou garantindo disponibilidade, logo a plataforma não vai cair, né? Se eu estou garantindo disponibilidade, estou filtrando aquilo que não deveria estar, né, para dentro da sua plataforma, então eu garanto performance. Se eu garanto uma performance melhor, eu garanto uma redução de capacidade, preciso investir menos em máquina, né? Esse parque fica mais leve, fica mais barato, né? Se ele está disponível, performático e custa pouco, vai dar uma melhor experiência para o meu cliente final, né? E nessa história, aí lá no final da linha eu entrego segurança efetivamente. Então, quando eu falo de ROI, passa por muitas coisas, né? Segurança, inclusive, mas eu acho que eu desdobraria como a última opção nessa história toda. Excelente, Finola. E aí pegando o gancho aqui, né, passando para o Deco, saindo um pouquinho do varejo, indo para o seu mundo ali financeiro, mas vai muito nessa questão de disponibilidade, eficiência, né? Então, como que você enxerga esse desafio estratégico de oferecer um serviço que requer uma confiança muito forte nossa, né, porque é uma plataforma onde você faz a gestão dos nossos ativos financeiros, né? Qual que é o principal desafio que você tem ali, que você está tendo hoje na estruturação dessa nova Bolsa de Valores para o Brasil? Bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu entendo aqui, pegando até um pouco do que o Miola comentou, do que o Bonomo trouxe, eu gosto muito de trabalhar baseado em frameworks e pegar frameworks mais estruturados do mercado. Facilita muito levar essa informação para o board, mas a gente precisa fazer um trabalho que é efetivamente acabar com as siglas de segurança. Quando você chega num board cheio de siglas, cheio você dificulta o entendimento, né? Então, o que o Bonomo falou, se a gente não conhece o negócio, a gente não conhece as fragilidades do negócio e a gente não consegue propor soluções. Não existe uma segurança padrão, não existem produtos padrões. O mesmo produto que duas empresas usam, com certeza elas vão usar de forma diferente. E utilizando o framework de segurança, a gente consegue, olhando as melhores práticas do mercado, sinalizar para o board quais são as dimensões que a gente precisa melhorar na empresa. Ou seja, eles mostram exatamente um roadmap, eles apoiam a gente nessa estruturação de um roadmap que a gente pode criar. E aí a gente cria nossos planos de segurança da informação, cria toda essa estratégia e o básico, ele precisa ser feito antes da gente ir para o espacial. Então, não adianta eu construir uma nave espacial com toda uma parafernália de segurança se eu não consigo fazer o básico bem feito. Então, é muito importante a gente olhar para o start, né? Que é o starter pack de segurança, vamos dizer assim. Como, por exemplo, o Miola trouxe aqui, gestão de vulnerabilidade. Ele não é um tema que deveria ser tratado por segurança da informação, mas ele é um tema que ele é impulsionado e potencializado por segurança da informação.
Se eu chego pro cara e falo assim, cara, você tem que instalar o patch nesse servidor, e ele não entende o propósito daquilo, ele não vai querer fazer aquilo. Ele não vai jogar junto com você. E assim, eu também gosto de dizer que segurança da informação ele não é um departamento, né? Segurança da informação é uma disciplina. Todos os colaboradores da empresa que a gente trabalha precisam estar treinados para que eles juntos possam ser sensores de segurança. A gente compra diversas soluções, diversas proteções, e a gente precisa garantir que as pessoas entendam que segurança é importante e que segurança precisa ser envolvida em todos os aspectos. Senão a gente não consegue ser efetivo e proativo. Excelente. Continuando contigo ali, um pouquinho desses desafios que você mencionou, a gente está falando aqui dessa nova Bolsa de Valores, né? E quais são essas qualidades e habilidades aí você, como CISO, você está tendo que ter para se antecipar a diversas ameaças, como eu disse, né? Você está lidando ali com gestão de ativos nosso. Você tem vários players que você tem que seguir como um sistema ali regulatório, as exigências que são muito fortes, pensando nesse mercado financeiro. Quais são as qualidades e habilidades que você, como CISO, tem que ter para navegar dentro, não só internamente, como externamente aí, em todo esse aspecto? Eu acho que a principal qualidade de um CISO, enfim, de um executivo, é a questão da negociação, né? É o que eu estava até falando antes. A gente não pode impor o que precisa ser feito. A gente precisa conscientizar as pessoas. A maior parte do trabalho de um time de segurança, ele não é feito pelo time de segurança da informação, ele é feito por alguém. E se a gente não consegue colocar aquela pessoa na nossa página, se eles não conseguem entender o propósito do que eles estão fazendo, por que eles precisam fazer aquilo, a gente vai criar aquelas brigas eternas que a gente tem entre tecnologia, desenvolvimento, segurança. Isso não pode acontecer. Se a gente consegue criar um ambiente onde as pessoas entendem o propósito do motivo pelo qual eles têm que fazer aquilo, é muito mais fácil e aquilo se torna muito mais colaborativo. Por isso que eu falo que segurança é uma disciplina. Quando você consegue ensinar as pessoas o porquê daquilo, eles vão querer fazer parte do time de segurança da informação, eles vão querer apoiar o time de segurança da informação, eles vão envolver o time de segurança da informação desde o início. Acho que a principal característica é essa, você conseguir sensibilizar a importância do seu trabalho, a importância da segurança no todo da empresa. Legal. Miola, a gente comentou aqui essa rápida expansão que a Bot tem, hoje tecnologia sendo um dos core business ali, né, no crescimento do grupo. Aí eu vou entrar num tema aqui que eu acho que é de comum para todos e fiquem à vontade também para comentar. Mas pensando na quantidade de iniciativas, projetos que acontecem no Grupo Boticário, quais são as qualidades e habilidades ali que você, como diretor executivo de segurança, tem que ter para que todas essas iniciativas passem pela esteira do seu time? Que você não fique sabendo que o projeto iniciou, né, já está no Go Live e não envolveu segurança da informação. Como é que você tem que... qual a qualidade e habilidade para isso? Tá, vamos lá, vamos começar pelas qualidades e habilidades para depois chegar na questão de como é que a gente faz para que tudo passe, né? Bom, primeiro, acho que o Bonamo trouxe um ponto importante aqui, né? Comunicação é super importante, né? Traduzir conceitos e conseguir quebrar essa ponte que existe entre o que é negócio, até gestão de tecnologia, né? TI, muitas vezes fala de segurança de informação para eles, parece que a gente está falando de uma coisa do além, né? De outro mundo, né? Então ter essa clareza de comunicação é super importante, né? Segundo ponto, a questão da empatia, né? No final do dia, as pessoas estão lá trabalhando, né, estão trabalhando na melhor das intenções, estão tentando fazer o melhor resultado possível, para entregar um produto digital, um serviço, né, fazer com que o canal venda mais. Então, as pessoas estão bem intencionadas. Saber ouvi-las é super importante, né? Terceiro ponto é propositividade, né? O que quer dizer isso no final do dia? Dado a dor dessas pessoas, né, conseguir propor soluções que funcionem para elas. Né? Para que aquilo não seja um alienígena na sala. Eu coloquei um elefante branco sentado ali que não tem o menor sentido e as pessoas falam, a segurança mandou colocar isso, né? Então, ser propositivo no sentido de construir ideias sejam significativas, né? Mas também ajudar a executar. Não basta só dar um seu ideudo, né, vir aqui e falar assim, olha que legal, né, vamos fazer isso. Não, ajudar, arregaçar a manga, executar, porque aí de fato somos um time. Senão eu só estou ali apontando o problema, tá? Parte 2 da pergunta aqui, né? Como é que fazer tudo passe pela segurança? Na verdade, eu sonho com o contrário, que nada passe pela segurança. Né? Minha provocação aqui está nessa afirmação, está no seguinte, né?
uma empresa só é sustentável do ponto de vista de segurança a partir do momento que a segurança da informação não é necessária. Como área, como time, significa que as pessoas entenderam o conceito, conseguem executar as atividades no dia a dia com segurança. Não é com o time de segurança, é com o mindset de segurança, né? Ao fazer isso, os produtos vão nascer de forma segura, né? E como é que você faz isso? Você cria mecanismo de treinamento, você cria conscientização, você faz com que a segurança esteja dentro da realidade das pessoas e não faz com que elas saiam do... É igual fazer curso, né, de reciclagem, né? A pessoa caiu num phishing, eu vou mandar, então olha só, você vem para uma salinha de aula, eu vou te ensinar aqui, senta aqui que você não entendeu como é que faz. Não, eu preciso colocar isso inserido na jornada daquela pessoa, nas ferramentas que ele já usa, né? Entregar uma vulnerabilidade dentro do GitHub, não entregar numa plataforma que ele não sabe nem usar, né? Isso precisa estar muito fácil, segurança tem que ser fácil, tem que ser simples, com baixa fricção. Se segurança for o caminho mais fácil para fazer as coisas, as pessoas vão optar pela segurança. Não faz sentido para mim, é ilógico, eu falo assim, quero ir pelo mais difícil, né? Então, segurança de informação tem que propiciar esse caminho fácil, né? Criar caminhos fáceis para que as pessoas consigam executar segurança sem depender do time de segurança. E eu acho que isso vai muito com o que todos falaram, né? O Deco falou muito de ter o parceiro do negócio, né? A pessoa saber aquilo que ela está fazendo, né? Que vai muito nessa questão da conscientização, né? Então, estão todos próximos entendendo que a área de segurança não é um blocker, é um parceiro que vai estar ali para ajudar nessa esteira. Ô Bonomo, para a gente terminar e abrir um pouquinho aqui para dúvidas, essa jornada de transformação digital que a Alpa está passando, da indústria, né, teoricamente ali a indústria 4.0, requer uma qualidade, uma habilidade muito forte, porque é uma jornada muito industrial supply, né? Geralmente não tem o olhar de segurança, né? Você, como executivo, quais foram ali suas qualidades e habilidades para mostrar para os seus pares, diretores industriais e das outras áreas de manufatura e supply, que é importante ter esse olhar de segurança nessa jornada de digitalização ali da indústria 4.0 da Alpargatas? Perfeito. É uma jornada de 4 anos agora, né, e esse ano a gente está avançando bastante, né, com as iniciativas de proteção da indústria. E como o Miola e o Deco comentaram, cara, o desafio de segurança dentro dos negócios, ele antes de tudo, um desafio cultural, né? Ele tem toda a jornada, sem querer me ater ao clichê de pessoas, processos, tecnologia, mas ele é um desafio cultural. O security by design, a segurança desde a fundação, desde a idealização dos projetos, novos produtos, é um desafio. E é como o Miola comentou, a partir do momento que a cultura de segurança está entranhada, ela já não se faz mais necessária, porque é cultural. E na indústria não é diferente. Se a gente olhar um mapa do que é a maturidade de segurança dentro da indústria, a indústria ela ficou por muito tempo afastada ali do vórtice da transformação digital, né, da modernização, porque ela tem outro foco, né? Então a gente dentro de segurança da informação, cibersegurança, a gente tem um foco ali na proteção dos dados, a gente tem um foco ali na confidencialidade, o security, né? Dentro da indústria a gente tem outro foco, lá não é o security, é o safety, a continuidade, a segurança física, a segurança das pessoas. Então é um outro conceito. E nisso entra o desafio cultural que a gente está comentando. Então, para a gente conseguir entrar dentro desse mundo, é o que eu comentei, é a mesma coisa que a gente precisa fazer para entrar na cabeça do executivo. Se você tenta implementar uma iniciativa de segurança dentro da indústria sem conhecer os processos industriais, sem conhecer quais são os sistemas, qual é a tecnologia operacional, sistemas de controles industriais, supervisórios, que é o time de engenharia, que o time de OT usa, você não vai conseguir defender uma iniciativa dentro da indústria. Então, essa imersão no negócio, e voltando à questão do PPT, cara, conhecer as pessoas que cuidam dos processos críticos dentro da indústria, conhecer os processos de fabricação, desde a manufatura, processos automatizados, conhecer as tecnologias que operam ali dentro, por isso que eu falei do clichê, são importantes para você conseguir defender o projeto, defender essa iniciativa também. E, claro, né, primeiro você defende para o stakeholder local, depois você sobe isso ali para o teu board executivo. E funciona dessa forma. O board executivo, o teu CFO, só vai aprovar
se ele tiver certeza que, além do conhecimento técnico sobre o investimento, o estratégico, que você conhece as pessoas corretas dentro daquele processo, os stakeholders que cuidam, se você conhece os processos, ou se você conhece a tecnologia que está envolvida. Quando você junta isso tudo, você tem a visão de risco, você consegue expressar o quanto aquilo é representativo para o negócio, né? Se o core do teu negócio é a indústria. Então, fazer essa tradução, fazer essa análise de risco, que envolve benchmark externo, benchmark interno, ajuda, né, a dar esse próximo passo. E é o que a gente tem feito agora na Alpa esse ano. A gente está avançando, né, com a Peers, com a Clarity, nesse projeto de segurança para a indústria. Uma pergunta para os três, para encerrar. Vocês têm, e eu tenho certeza que os três já passaram por isso. Está acontecendo alguma coisa, vocês têm que defender um budget extra nesse exato momento. O que vem na cabeça de vocês para falar para o board nesse exato momento? Bem, não planejado é sempre mais complicado, né? Mas assim, acho que muito vai da questão da análise do risco, né? Então, assim, as empresas não têm um saco de dinheiro infinito. A gente precisa balancear os investimentos, porque não é só dinheiro que resolve as coisas. Às vezes é um processo, às vezes é uma mudança de uma tecnologia que você já tem, mas ela não está implementada da maneira correta. Então, realmente, do nada, partir um projeto, se ele não gera um risco, provavelmente ele não vai ser aprovado. Se você não consegue materializar um risco ou o impacto que a não execução da aprovação daquele budget pode causar na empresa, o impacto que aquilo vai causar, realmente vai ser muito difícil. Então, eu iria sempre para uma análise de risco, entendendo o impacto que aquilo vai causar, para poder dar o peso necessário para garantir o investimento. Boa pergunta. Uma pergunta que vale alguns milhões, né? Bom, primeiro, se o risco é materializado, é fácil, né? Incidente concretizado, é bastante fácil você defender esse tipo de investimento, dizendo, olha, realmente o prejuízo, né, que a gente tomou foi muito maior do que teria sido investimento. Então isso é fácil, né? No ponto que o Deco trouxe, né, risco não materializado ainda, né, ainda ele é um risco potencial e estamos vendo uma necessidade. Eu acho que aqui tem uma discussão sobre, sobre se é o momento de fazer aquele investimento, tá? Pode, como o Deco trouxe, né, dinheiro não resolve tudo, muitas vezes é o momento, né? Não adianta colocar uma segurança muito avançada, é um risco, é verdade, ele pode acontecer, mas se eu não fiz o básico antes, então entenda seu momento. Segundo, se faz sentido, você passa por uma outra discussão que eu ainda posso fazer um trade-off, escolher entre investir em uma coisa e não investir em outra, né? E eventualmente chavear isso, né? Então, antecipo esse investimento, que seria um investimento extra, mas postergo algum que não seria tão prioritário assim, né? E por fim, não havendo saída, né? E entendendo que de fato faz sentido, porque o risco é altíssimo, né? Aí sim, fazer uma defesa clara, né, do investimento, porque aí você fez toda a lição de casa efetivamente, né? Busquei todas as alternativas e vou precisar ainda realmente de investimento adicional. Eu iria nessa linha. O estalo que me dá é que quando a gente está tratando risco, se a gente tem estabelecido um plano de crise, normalmente essa análise de priorização entra no teu processo de resposta à crise, no teu BIA, porque tem uma resposta que é muito simples, né? Se vai ter aquele investimento emergencial ou não. Está gerando lucro cessante? Parou uma operação devido ao incidente de segurança? Ou parou por causa devido a um risco legal, regulatório, que por causa da forense vai precisar parar, interromper aquela operação? Então, se está gerando lucro cessante, se está perdendo dinheiro, com certeza que faz sentido escalar aquilo no nível de comitê de crise e o investimento ele vai sair. Tem empresa que tem seguro cyber hoje, né? Tem coisas que são cobertas pelo seguro. Então, se chega nesse nível de defender, escalar nesse nível, precisa ser visto nesse sentido. Agora, se é alguma coisa não materializada, é o que eu comentei, né? Eu gosto muito de fazer uma visão onde se utiliza benchmark externo, então a gente faz muito isso lá na Alpa, analisa o mercado como um todo, vê como é que está o risco daquele tipo de processo, serviço, mas também faz uma análise interna para entender o impacto financeiro, o lucro cessante daquele processo em específico. Já usando o dado real, dado de incidente, paradas, problemas, voltar um pouquinho para o ITIL, que a gente perdeu muito isso na nossa trilha atual, né? Entender o quanto aquilo é representativo e ao pé da letra, o quanto aquela operação parada um dia gera de lucro cessante, o quanto que representa o investimento de cibersegurança. A gente fala de Rony, né, do risco do não investimento, de Rose, do investimento em cibersegurança.
e faz sentido fazer. Acho que juntar todas essas pecinhas, benchmark externo, risco interno, representatividade ali do lucro cessante, é um bom approach para levar para o comitê e falar, né, do risco não materializado. Excelente. Deco, super obrigado. Miola, super obrigado. Bonomo, super obrigado. Nosso tempo, felizmente, acabou, mas foi super rico esse bate-papo, né? A gente tentou deixar de uma maneira bem leve, né, para as pessoas entenderem que a sopa de letrinhas de segurança ela pode ser, de fato, traduzida de uma forma bem mais fácil para o board, né? E que precisa, né? Porque a gente precisa, de fato, defender aquilo que a gente acredita junto com o negócio, né? Para quem quiser aprofundar um pouco mais nesse papo, por favor, estão todos convidados para passar ali na nossa stand da Acter. A gente vai continuar esse papo, mas queria agradecer imensamente pelo tempo de vocês, por aceitar participar desse painel. Para mim foi muito rico, tenho certeza que para todos também foi. Tá bom? Super obrigado a vocês e obrigado aí pelo tempo de todos.